Decreto-Lei 3.365, de 21 de junho de 1941, dispõe sobre as desapropriações por utilidade pública. Faz parte do conteúdo da prova de agente fiscal de posturas da Prefeitura de São José do Rio Preto. Artigo 1º. A desapropriação por utilidade pública regular-se-á por esta lei em todo o território nacional. Artigo 2º. Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, municípios, Distrito Federal e territórios. Parágrafo 1º. A desapropriação do espaço aéreo ou do solo só se tornará necessária quando de sua utilização resultar prejuízo patrimonial do proprietário do solo. Parágrafo 2º. Os bens do domínio dos Estados, municípios, Distrito Federal e territórios poderão ser desapropriados pela União e os dos municípios pelos Estados, mas em qualquer caso ao ato deverá preceder autorização legislativa. Parágrafo 3º. É vedada a desapropriação pelos Estados, Distrito Federal, territórios e municípios de ações, cotas e direitos representativos do capital de instituições e empresas cujo funcionamento dependa da autorização do governo federal e se subordinem à sua fiscalização, salvo mediante prévia autorização, por decreto do Presidente da República. Artigo 3º. Os concessionários de serviços públicos e os estabelecimentos de caráter público ou que exerçam funções delegadas de poder público poderão promover desapropriações mediante autorização expressa, constante de lei ou contrato. Artigo 4º. A desapropriação poderá abranger a área contígua necessária ao desenvolvimento da obra a que se destina e as zonas que se valorizem extraordinariamente em consequência da realização do serviço. Em qualquer caso, a declaração de utilidade pública deverá compreendê-los, mencionando-se quais as indispensáveis à continuação da obra e as que se destinam à revenda. Artigo 5º. Consideram-se casos de utilidade pública a segurança nacional, a defesa do Estado, o socorro público em caso de calamidade, a salubridade pública, a criação e melhoramento de centros de população, seu abastecimento regular de meios de subsistência, o aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, das águas e da energia hidráulica, a assistência pública, as obras de higiene e decoração, casas de saúde, clínicas, estações de clima e fontes medicinais, a exploração ou a conservação dos serviços públicos, a abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros públicos, a execução de planos de urbanização, o parcelamento do solo com ou sem edificação, para sua melhor utilização econômica, higiênica ou estética, a construção ou ampliação de distritos industriais, o funcionamento dos meios de transporte coletivo, a preservação e conservação dos monumentos históricos e artísticos, isolados ou integrados em conjuntos urbanos ou rurais, bem como as medidas necessárias a manter-lhes e realçar-lhes os aspectos mais valiosos ou característicos, e ainda a proteção de paisagens e locais particularmente dotados pela natureza. A preservação e a conservação adequada de arquivos, documentos e outros bens móveis de valor histórico ou artístico. A construção de edifícios públicos.
monumentos comemorativos e cemitérios. A criação de estádios, aeródromos ou campos de pouso para aeronaves. A reedição ou divulgação de obra ou invento de natureza científica, artística ou literária. Os demais casos previstos por leis especiais. Parágrafo 1º. A construção ou ampliação de distritos industriais, de que trata a linha I do caput deste artigo, inclui o loteamento das áreas necessárias à instalação de indústrias e atividades correlatas, bem como a revenda ou locação dos respectivos lotes a empresas previamente qualificadas. Parágrafo 2º. A efetivação da desapropriação para fins de criação ou ampliação de distritos industriais depende de aprovação prévia e expressa pelo poder público competente do respectivo projeto de implantação. Parágrafo 3º. Ao imóvel desapropriado para implantação de parcelamento popular, destinado às classes de menor renda, não se dará outra utilização, nem haverá retrocessão. Artigo 6º. A declaração de utilidade pública far-se-á por decreto do Presidente da República, governador, interventor ou prefeito. Artigo 7º. Declarada a utilidade pública, ficam as autoridades administrativas autorizadas a penetrar nos prédios compreendidos na declaração, podendo recorrer, em caso de oposição, ao auxílio de força policial. Àquele que for molestado por excesso ou abuso de poder, cabe indenização por perdas e danos, sem prejuízo da ação penal. Artigo 8º. O Poder Legislativo poderá tomar a iniciativa da desapropriação, cumprindo, neste caso, ao Executivo praticar os atos necessários à sua efetivação. Artigo 9º. Ao Poder Judiciário é vedado, no processo de desapropriação, decidir se verificam ou não os casos de utilidade pública. Artigo 10. A desapropriação deverá efetivar mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de 5 anos, contados da data de expedição do respectivo decreto, e findos os quais este caducará. Neste caso, somente decorrido 1 ano poderá ser o mesmo bem objeto de nova declaração. Parágrafo único. Extingue-se em 5 anos o direito de propor ação que vise a indenização por restrições decorrentes de atos de poder público do processo judicial. Artigo 11. A ação, quando a União for autora, será proposta no Distrito Federal ou no foro da capital do Estado onde for domiciliado o réu, perante o juízo privativo, se houver, quando outro autor, no foro da situação dos bens. Artigo 12. Somente os juízes que tiverem garantia de vitalicidade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos poderão conhecer dos processos de desapropriação. Artigo 13. A petição inicial, além dos requisitos previstos no Código do Processo Civil, conterá a oferta do preço e será instruída com um exemplar do contrato ou do jornal oficial que houver publicado o decreto de desapropriação ou cópia autenticada dos mesmos, e a planta ou descrição dos bens e suas confrontações. Parágrafo único. Sendo o valor da causa igual ou inferior a 2 contos de réis, dispensam-se os autos suplementares. Artigo 14. Ao despachar a inicial,
o juiz designará um perito de sua livre escolha, sempre que possível técnico, para proceder à avaliação dos bens. Parágrafo único. O autor e o réu poderão indicar assistente técnico do perito. Artigo 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o artigo 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará emiti-lo provisoriamente na posse dos bens. Parágrafo 1º. A emissão provisória poderá ser feita independente da citação do réu, mediante o depósito do preço oferecido, se este for superior a 20 vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial, da quantia correspondente a 20 vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido, do valor cadastral do imóvel para fins de lançamento do imposto territorial urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior. Não tendo havido a atualização a que se refere o inciso C, o juiz fixará, independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel. Parágrafo 2º. A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a emissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 dias. Parágrafo 3º. Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior, não será concedida a emissão provisória. 4º. A emissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis competente. Artigo 15-A. No caso de emissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até 6% ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da emissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos. Parágrafo 1º. Os juros compensatórios destinam-se apenas a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário. Não serão devidos juros compensatórios quando o imóvel possuir graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero. O disposto no caput deste artigo aplica-se também às ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem assim às ações que visem a indenização por restrições decorrentes de atos do poder público, em especial aqueles destinados à proteção ambiental, incidindo os juros sobre o valor fixado na sentença. Parágrafo 4º. Nas ações referidas no parágrafo 3º, não será o poder público onerado por juros compensatórios relativos a período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação. Artigo 15-B. Nas ações a que se refere o artigo 15-A, os juros
moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso do efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito e somente serão devidos à razão de até 6% ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do artigo 100 da Constituição. Artigo 16. A citação far-se-á por mandado na pessoa do proprietário dos bens, a do marido dispensa da mulher e a do sócio, a de um sócio ou administrador, a dos demais, quando o bem pertencer à sociedade, a do administrador da coisa, no caso de condomínio, exceto de edifício de apartamento, constituindo cada um propriedade autônoma, a um dos demais condôminos e a do inventariante, e se não houver a do cônjuge, herdeiro ou legatário, detentor da herança, a dos demais interessados quando o bem pertencer a espólio. Parágrafo único. Quando não encontrar o citando, mas ciente de que se encontra no território da jurisdição do juiz, o oficial portador do mandado marcará, desde logo, hora certa para a citação, ao fim de 48 horas, independentemente de nova diligência ou despacho. Artigo 17. Quando a ação não for proposta no foro do domicílio ou da residência do réu, a citação far-se-á por precatória, se o mesmo estiver em lugar certo, fora do território da jurisdição do juiz. A citação far-se-á por edital se o citando não for conhecido, ou estiver em lugar ignorado, incerto ou inacessível, ou ainda no estrangeiro, o que 2 oficiais do juízo certificarão. Feita a citação, a causa seguirá com o rito ordinário. A contestação só poderá versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço. Qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta. Artigo 21. A instância não se interrompe no caso de falecimento do réu ou perda da sua capacidade civil. O juiz, logo que disso tenha conhecimento, nomeará curador ad lite, até que se lhe habilite o interessado. Parágrafo único. Os atos praticados da data do falecimento ou perda da capacidade ou investidura do curador ad lite poderão ser ratificados ou impugnados por ele ou pelo representante do espólio ou do incapaz. Artigo 22. Havendo concordância sobre o preço, o juiz o homologará por sentença no despacho saneador. Artigo 23. Findo o prazo para contestação e não havendo concordância expressa quanto ao preço, o perito apresentará o laudo em cartório até 5 dias, pelo menos, antes da audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 1º. O perito poderá requisitar das autoridades públicas os esclarecimentos ou documentos que se tornarem necessários à elaboração do laudo, e deverá indicar nele, entre outras circunstâncias atendíveis para a fixação da indenização, os numerados no artigo 27, ser-lhe-ão abonadas como custas as despesas com certidões e arbítrio do juiz as de outros documentos que juntar ao laudo. Parágrafo 2º. Antes do proferido o despacho saneador, poderá o perito solicitar prazo especial para a apresentação do laudo. Artigo 24. Na audiência de instrução e julgamento
proceder-se-á na conformidade do Código do Processo Civil. Encerrado o debate, o juiz proferirá sentença fixando o preço da indenização. Parágrafo único. Se não se julgar habilitado a decidir, o juiz designará, desde logo, outra audiência que se realizará dentro de 10 dias, a fim de publicar a sentença. Artigo 25. O processo. Artigo 25. O principal e os acessórios serão computados em parcelas autônomas. Parágrafo único. O juiz poderá arbitrar quantia módica para desmonte e transporte de maquinismos instalados e em funcionamento. Artigo 26. No valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros contra extrapropriado. Parágrafo 1º. Serão atendidas as benfeitorias necessárias feitas após a desapropriação, as úteis quando feitas com autorização do expropriante. Decorrido prazo superior a 1 ano, a partir da avaliação, o juiz ou tribunal, antes da decisão final, determinará a correção monetária do valor apurado, conforme índice que será fixado trimestralmente pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República. Artigo 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram seu convencimento e deverá atender especialmente à estimação dos bens para efeitos fiscais, ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário, à sua situação, estado de conservação e segurança, ao valor venal da mesma espécie nos últimos 5 anos e à valorização ou depreciação de área remanescente pertencente ao réu. Parágrafo 1º. A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre 0,5% e 5% do valor da diferença, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 20 do Código do Processo Civil, não podendo os honorários ultrapassar R$151 mil. Parágrafo 2º. A transmissão da propriedade decorrente de desapropriação amigável ou judicial não ficará sujeita ao imposto de lucro imobiliário. Parágrafo 3º. Disposto no parágrafo 1º deste artigo se aplica ao procedimento contraditório especial de rito sumário para o processo de desapropriação de imóvel rural por interesse social para fins de reforma agrária, as ações de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação direta. O valor a que se refere o parágrafo 1º será atualizado a partir de maio de 2000, no dia 1º de janeiro de cada ano, com base na variação acumulada no índice de preços ao consumidor amplo do respectivo período. Artigo 28. Da sentença que fixar o preço da indenização, caberá apelação com efeito simplesmente devolutivo quando interposta pelo expropriado e com ambos os efeitos quando for pelo expropriante. Parágrafo 1º. A sentença
que condenar a fazenda pública em quantia superior ao dobro da oferecida fica sujeita ao duplo grau de jurisdição. Nas causas de valor igual ou inferior a 2 contos de réis, observar-se-á o disposto no artigo 839 do Código do Processo Civil. Artigo 29. Efetuado o pagamento ou a consignação, expedir-se-á em favor do expropriante mandado de imissão de posse, valendo a sentença como título hábil para transcrição no registro de imóveis. As custas serão pagas pelo autor se o réu aceitar o preço oferecido. Em caso contrário, pelo vencido ou em proporção na forma da lei. Disposições finais. Artigo 31. Ficam subrogados no preço quaisquer ônus ou direitos que recaiam sobre o bem expropriado. O pagamento do preço será prévio em dinheiro. Parágrafo 1º. As dívidas fiscais serão deduzidas dos valores depositados quando inscritas e ajuizadas. Parágrafo 2º. Incluem-se na disposição prevista no parágrafo 1º as multas decorrentes de inadimplemento e de obrigações fiscais. Parágrafo 3º. A discussão acerca dos valores inscritos ou executados será realizada em ação própria. Artigo 33. O depósito do preço fixado por sentença à disposição do juiz da causa é considerado pagamento prévio de indenização. Parágrafo 1º. O depósito far-se-á no Banco do Brasil ou onde este tiver agência, em estabelecimento bancário acreditado a critério do juiz. Parágrafo 2º. O desapropriado, ainda que discorde do preço oferecido do arbitrado do fixado pela sentença, poderá levantar até 80% do depósito feito para o fim previsto neste e no artigo 15, observado o processo estabelecido no artigo 34. Artigo 34. O levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado e publicação de editais com prazo de 10 dias para conhecimento de terceiros. Parágrafo único. Se o juiz verificar se há dúvida fundada sobre o domínio, o preço ficará em depósito, ressalvada aos interessados a ação própria para disputá-lo. Artigo 35. Os bens expropriados, uma vez incorporados à fazenda pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação julgada procedente resolver-se-á em perdas e danos. Artigo 36. É permitida a ocupação temporária que será indenizada afinal por ação própria de terrenos não edificados vizinhos às obras e necessários à sua realização. O expropriante prestará caução quando exigida. Artigo 37. Aquele cujo bem for prejudicado extraordinariamente em sua destinação econômica pela desapropriação de áreas contíguas terá direito a reclamar perdas e danos do expropriante. Artigo 38. O réu responderá perante terceiros e por ação própria pela omissão ou sonegação de quaisquer informações que possam interessar a marcha do processo ou ao recebimento da indenização. Artigo 39. A ação de desapropriação pode ser proposta durante as férias forenses e não se interrompe pela superveniência destas. Artigo 40. O expropriante poderá constituir servidões
mediante indenização na forma desta lei. Artigo 41. As disposições desta lei aplicam-se aos processos de desapropriação em curso, não se permitindo, depois de sua vigência, outros termos e outros além dos por ela admitidos, nem o seu processamento por forma diversa da que por ela é regulado. Artigo 42. No que esta lei for omissa, aplica-se o Código de Processo Civil. Artigo 43. Esta lei entrará em vigor 10 dias depois de publicada no Distrito Federal e 30 dias no Estados e Território do Acre, revogada as disposições em contrário. Então, esta é a lei completa, o Decreto-Lei número 3.365, de 41, por isso que fala no território do Acre, que passa a ser estado na década de 70. Então, por hoje é isso. No próximo vídeo será sobre o artigo 5º da Constituição Federal de 1988.